Oi, pessoal, boa noite, muito boa noite. Vamos lá, dar início à nossa primeira aula do curso Minha Pele, Meu Eu. Até eu fiz o nome do curso e já errei. Porque para mim realmente é isso, minha pele, meu eu, mas antes do meu eu existe o meu corpo. Minha pele, meu corpo e meu eu. Sejam todos bem-vindos a esse evento. Serão aí 4 dias de evento, onde vamos olhar para essas partes tão importantes que constituem quem nós somos, a nossa pele, o nosso corpo e o nosso eu. Embora pareça a mesma coisa, mas são instâncias que precisam ser olhadas, que precisam ser conectadas, precisam ser transformadas dentro de nós, para que a gente possa estar aqui cada vez mais presentes para a gente mesmo e para a nossa vida. Então, vocês estão me vendo falar muito sobre psiquismo, sobre amadurecimento emocional, e o nosso amadurecimento emocional começa onde? Na nossa pele. Pois é, né? Nesse órgão tão essencial para a nossa vida, pois sem ele aqui a nossa vida fica muito difícil. Prova disso é quando nós vemos, infelizmente, fatalidades com pessoas que queimam seus corpos e o quanto isso é prejudicial para a sua pele externa e interna e tudo aquilo que engloba aqui a sua convivência. Então, nós vamos seguindo aqui nessas lives, nessas aulas. Já pega o seu papel, a sua caneta, faça as suas anotações. É uma aula que vai trazer para você conteúdo, é uma aula teórica, tá? Não vou passar para vocês assim pequenos slides, pequenos insights, então é aulão teórico aqui para você ir assimilando conteúdo e se percebendo esse conteúdo na sua vida, se você já trabalha, se você já é terapeuta, ampliando o seu olhar para isso também na sua prática terapêutica. E cada vez que a gente faz um movimento, cada vez que a gente aprende coisas novas, mais a gente tem a possibilidade de estarmos aqui e colaborarmos com a gente mesma, com a nossa própria vida, com tudo aquilo que diz respeito ao meu senso de ser, ao meu senso de eu. A reparentalização sistêmica trabalha muito com isso, o senso de eu, o senso de pertencer a mim mesmo, para depois nós olharmos o pertencimento à família, o pertencimento a outros movimentos. Porque antes de tudo isso, existe o eu. Porque se não existe o eu, não existe família, não existe relacionamento, não existe o outro. O que existe? Uma grande bagunça, uma mistura total aí de situações que fazem com que a nossa vida fique bastante difícil. Então, você pode fazer o curso que você quiser, qualquer um. Mas se você não tiver psiquismo para lidar com o curso ou passar pelo processo que você quiser, você não vai ter resultados duradouros. Por quê? Porque não tem base para suportar tudo aquilo que chega. E muitas vezes eu falo isso, as pessoas se sentem ofendidas. Né? Ai, mas como assim não tenho base? Estou aqui com 20, 30, 40 anos e você está me chamando de criança, está falando que eu não vou dar conta. Psiquicamente, é muito provável que não. A vida aqui fora, a vida prática aqui fora, ela é entrelaçada com o nosso psiquismo, com tudo aquilo que acontece aqui dentro da gente. E é sobre isso que é o meu foco na terapia, é nesse movimento. Então, para além da vida prática, abre o seu olhar para isso, para além daquilo, sabe? Do pagar o boleto, entrar no carro, ir no mercado, aquilo que a gente acredita sobre obrigações da casa. Para além disso, nós estamos olhando para aquilo que se constitui o eu, o ser. Então,
o amadurecimento psíquico é muito importante para todos nós, mesmo que você não seja terapeuta, para qualquer ser humano, é muito importante. Olharmos para a nossa estrutura psíquica, percebermos qual é a qualidade da minha vida hoje, frente a tudo o que está acontecendo, como é que eu lido com as questões. Muitas vezes a gente acredita que é super maduro, que é super resiliente, e às vezes, de fato, até somos, porque a vida está aqui, se apresenta, mas algumas coisas ficam mais difíceis da gente manejar. Algumas coisas são mais desafiadoras na nossa vida. E se você é terapeuta, e se você não considera como é que foi formada a estrutura psíquica do seu cliente, é muito provável que você leve esse cliente para retraumatização. Difícil ouvir isso, né? Eu sei que é. Quando eu aprendi sobre isso, eu também fiquei em choque. Confesso que fiquei aí meses em um estado assim desintegrado de tantas coisas que eu observei e a importância desse conhecimento. Então, é um conhecimento que nos agrega muito quanto pessoas para depois irmos adiante quanto terapeutas. Porque nós estamos aqui, inclusive hoje eu fiz um vídeo sobre isso e sempre falo sobre isso. Aqui, hoje, o mundo, não é só o mundo das terapias, o mundo real, num todo, tá um oba-oba, tá? Uma facilidade, você clica aqui no botão e as coisas acontecem, magicamente acontecem, né? Na nossa ilusão, acontece alguma coisa. E se falando em terapia, as terapias estão muito fast, né? Fast therapy, assim, rápido. Você vem hoje, milagres acontecem no exato momento que você chegou. Calma, peraí. Acontece? Claro que acontece. Mas isso precisa de um lastro, precisa de um caminho, precisa de um amadurecimento para que isso aconteça na sua vida. Para que isso seja algo de que tenha realmente durabilidade, que seja algo que venha para agregar, para te constituir quanto ser e não causar mais traumatização ou te retraumatizar. Eu falo muito sobre isso porque, infelizmente, hoje em dia, nós estamos sendo muito mais negligenciados com a rapidez que a internet promove, com a rapidez das coisas, com as terapias, fast food, com as festas, terapias aqui, as terapias miojo, as soluções miojo. Parte disso é muito do terapeuta, não é do cliente. Porque eu também quero coisas fáceis. Eu também não quero passar por processo. Eu falo isso sempre pro meu analista. Vai, meu filho, me dá a resposta aí, me ajuda, né? Como é que é? E a questão é, eu preciso ter maturidade emocional, psíquica para lidar com essas coisas. Para lidar com as coisas que demandam a minha vida. E para isso, eu preciso me conhecer. Eu preciso conhecer como é que eu funciono. Preciso conhecer qual é a minha estrutura. Então, nesses dias, nós vamos olhar para isso com calma, vamos aprofundar nisso. Então, como eu disse para vocês, é uma aula teórica. Teoria. Então, pegue aí seu copo de água, seu papel, sua caneta, faça anotações, perceba isso, a aula vai ficar gravada, você assiste depois, mas recado dado, teoria. Não estou aqui para falar para você, e principalmente para terapeuta, ou para pessoa que se diz terapeuta. Não estou aqui para explicar para você como eu explico para o cliente. Eu estou aqui para explicar para você de um nível de terapeuta para terapeuta. Se talvez você não conhece algum termo, se é algo que você nunca viu, ok. Mas o que eu estou trazendo aqui é muito simples, é um conteúdo simples, mas é um conteúdo denso, que exige um pouquinho da gente olhar para isso, se abrir para esse novo movimento. Tá? Isso é muito importante termos essa consciência. Esse é um movimento que eu digo, a reparentalização é para todo mundo, mas nem todo mundo é para reparentalização. Todos nós precisamos passar por isso. Oi, Fran, boa noite. Todo mundo precisa passar
por esse processo. Aliás, nós passamos por esse processo a vida inteira, é que nós não sabemos. Nós passamos por esse processo no piloto automático e às vezes, né, tudo isso que está aqui dentro da gente, está tudo muito embolado, está tudo muito misturado aqui e a gente não percebe. Então, o ciclo reparentalizador, ele é muito simples, mas ao mesmo tempo ele é muito desafiador. E vocês vão aprender a lidar com essa ambivalência aqui também durante esse curso, porque, inclusive, a vida é assim. A vida nos exige essa flexibilidade de lidar com certo e errado, bom e mal, quente e frio, a todo tempo. E o quanto nós estamos presentes para isso. O quanto que, às vezes, a gente está num movimento, a gente enxerga algo, aquilo nos causa revolta, aquilo nos causa uma repulsa, e no mesmo segundo nós olhamos para uma outra situação, aquilo nos traz amor, nos traz paz, faz com que a gente esboce um sorriso, e às vezes em fração de segundo, em menos de uma hora, se você está na rua, por exemplo, os cenários vão mudando, as situações vão mudando, e a nossa vida é assim, e dentro da gente também é assim. Por isso a importância de estarmos presentes. Então, nós vamos seguir aqui. Hoje, entre hoje e amanhã, nós vamos falar ainda da pele, desse primeiro movimento, dessa sequência de ser. Como é que a gente se constitui quanto ser? Onde é que isso começa? Isso começa na nossa pele. É importante, dentro desse movimento, principalmente se você é terapeuta, se você quer ser terapeuta, principalmente terapeuta de si, ter uma base teórica robusta sobre tudo o que acontece com você, para que a gente tenha elaboração em todos os aspectos da nossa vida. Porque se a gente fica só no raso, a gente não consegue acessar aquilo que está lá dentro. Eu sei que às vezes acessar aquilo que está lá dentro desafia um pouco. É muito desafiador, mas é necessário para o nosso crescimento. Então, às vezes, vocês vão me ver também, já estou passando alguns recados paroquiais, para que algumas amigas também não fiquem aí nervosas com isso, quando me ouvirem dizer, né, para que você não seja terapeuta introdutória, para que você não seja terapeuta só de afirmação positiva, porque de fato não é só sobre isso. Se você solta uma afirmação positiva sem ter uma base robusta, sem ter feito todo o processo de alicerce com seu cliente, isso está no vazio. Isso vai cair no vazio e não vai adiantar nada. Inclusive, vai criar até mais estresse no seu cliente, porque ele não compreendeu o sentido disso. Ele, na verdade, ele nunca nem experimentou isso que você está falando para ele. Como é que ele vai acessar esse lugar? Sabe? Então, tem coisas que a gente precisa, quanto terapeutas, ter essa base robusta, ter uma base teórica robusta. Enche, demanda, mas se você não escolheu cuidar de pessoas, se você escolheu cuidar de pessoas, isso faz parte do processo. Então, esses dias, vamos trabalhar bastante as questões teóricas, mas no máximo que eu conseguir, vou deixar mais leve para vocês e acessível, tá bom? Eu falo assim, né, que não vou deixar leve, mas eu vou procurar deixar assim, tá? Quando eu falo isso, outras coisas que talvez você vai me ouvir dizer muito, e que para que isso comece a ficar leve dentro de você, a gente fica repetindo como um bando de papagaios de pirata. E é isso mesmo que acontece. Eu, quanto terapeuta, faço isso, quando eu não tenho essa base robusta, e acabo fazendo isso com o meu cliente. Faço ele virar um repetidor. E aí? Como é que é isso? Será que isso realmente está trazendo uma ajuda efetiva? Será que isso realmente está contribuindo para a vida desse meu cliente? Claro que nós temos que procurar formas amorosas, leves, harmoniosas de viver a vida. Estou dizendo que não. Mas antes disso, exige de nós um percurso. O Dr. Frederic Leboyer fala que a arte, ela vem com muita prática. Então, nós precisamos buscar, quanto terapeutas, muito esse lugar da base teórica, muito esse lugar da vivência pessoal,
E, obviamente, que você não vai vivenciar tudo que o seu cliente vivenciou, isso é óbvio, mas quanto mais você entrar em contato com as suas próprias questões, com o seu próprio inconsciente, com as suas próprias demandas, com as suas próprias incongruências, mais você tem possibilidade de ajudar o seu cliente. Tá cheio de terapeuta que é repetidor, mas que nunca passou pelo processo. Vai lá, faz o processo de final de semana e vem embora e passa a repetir aquilo, mas ela mesma não vivenciou aquilo. Então, é importante olharmos para isso, tá bom? Então, esse é um movimento importante para que a gente não anule a nossa prática, para que a gente não coloque a complexidade humana, sabe, num, num viés tão pequeno que é só uma afirmação positiva, que é só relação de amor próprio, que o amor próprio não tem nada a ver com isso, com aquilo que a gente aprendeu e aprende em livro de autoajuda. São importantes? São. É importante que a gente leia livro de autoajuda, inclusive para indicar isso para o nosso cliente. Mas, quanto terapeutas, precisamos ir além disso. Isso é muito importante, tá? Então, é muito triste a realidade que nós estamos vendo aqui, hoje. Inclusive, hoje postei um vídeo sobre isso. É muito triste a realidade que nós estamos vendo aqui. E, infelizmente, a tendência é só piorar. É só piorar. Eu sinto muito quando isso acontece, porque no meio de tudo isso, pessoas que estão aqui, estão fazendo direito, acabam sendo prejudicadas nesse movimento. Isso acaba nos atingindo de uma forma não muito positiva, mas é importante que a gente ganhe força. É importante que principalmente as mulheres se apoderem dessa força, da força do conhecimento ancestral, da força do conhecimento pessoal, da força daquilo que você traz aí quanto base, quanto repertório na sua vida. Isso é muito importante. Eu tenho um professor que, inclusive, eu falei sobre isso, que a nossa vida, ela é cheia das incongruências. Existem bons terapeutas como maus terapeutas, tanto mulher quanto homem. Mas eu tenho um professor que fala assim, ele é homem e fala, quando as mulheres descobrirem o poder que elas têm, elas irão transformar o mundo. Então, esse também é um grande movimento dentro da reparentalização, embora eu não fale muito desse lugar, desse feminino, até porque eu tenho as minhas ressalvas em relação a isso, mas é um movimento do feminino, porque quem pare é o feminino, porque a nossa primeira relação de vida é com o feminino. O nosso primeiro contato de pele é com o feminino. Então, todos nós, de alguma forma, passamos pelo feminino, vivenciamos o feminino. Quem veio com a biologia feminina, muito mais. Mas nós estamos vendo aí questões que precisam mudar. Nós precisamos tomar posse do nosso poder. E para isso, nós precisamos ter base psíquica. Precisamos ser mulheres inteiras em nós. Minimamente inteiras, porque ninguém é 100% inteiro, mas minimamente inteiras em nós. Precisamos buscar isso. Urgente. Urgente. O mundo precisa desse olhar. Nós precisamos buscar isso. Não é para você sair levantando bandeira, não é nada disso. É para que você acesse a sua pele, o seu corpo e o seu eu a partir da sua própria vivência, a partir da elaboração das suas próprias questões. Se você faz isso, se você consegue chegar nesse lugar e ser terapeuta de si mesmo, o universo já ganhou aí mais um trilhão de possibilidades de transformação, de possibilidades. Então, muito antes de entrar num lugar de ajuda do outro, nós precisamos entrar nesse lugar, nos amadurecermos psiquicamente. Então, nesses dias vou trazer para vocês
essa base para que vocês comecem a entender, a ficar um pouquinho mais fácil. Parece que é complexo, mas não é. As palavras são um pouquinho complexas, mas não é complexo. É tudo muito simples. A vida está acontecendo, isso acontece na nossa vida o tempo todo. Basta que a gente esteja presente para perceber isso. Nós passamos por esse ciclo o tempo todo, o ciclo reparentalizador, integração, personalização e realização. Ódio, raiva, tristeza, culpa. Quando a gente consegue fazer um movimento de reparação, a gente passa o ciclo e evolui. Se alguma dessas fases teve alguma falha, a gente fica aqui, repetindo o padrão, repetindo o padrão. Só que, quando eu falo isso, parece que é muito longe. Só que isso está acontecendo aqui com a gente todo momento. Isso acontece com você no trânsito, alguém te fecha, você fica com raiva, né? Você já quer ralar a cara da pessoa no asfalto. Que vamos falar a verdade, né? Quem nunca? Só que ao mesmo tempo, você para e fala, né? Por que eu vou ficar com isso? Isso não é meu, e aí você faz algum outro movimento e isso passa. Mas imagina quantas pessoas ficam nessa ruminação por conta de pequenas coisas que vão formando aí empilhamentos que levam a outras situações. Então, esse ciclo a gente passa por ele todo tempo. Todo o tempo na nossa vida, nós estamos passando por esse ciclo. Ou nós estamos muito a gente não avança porque estamos muito na reparação, muito na culpa, muito no medo, muito na obrigação, ou porque nós estamos em algum lugar aqui precisando desse amor, precisando dessa validação, e por que que isso não está acontecendo? Aí nós vamos ali, nos revoltamos, fazemos esse ciclo o tempo todo. E olhar para isso, acessar esses lugares é um desafio muito grande, que exige de nós um processo de vida inteira. Não é um processinho assim de 10 sessões, não. É um processo de vida inteira. Para que a gente elabore isso, elabore todos os dias essas pequenas coisas que acontecem com a gente. Então, é, é muito importante que a gente olhe para isso. A base da nossa vida para estarmos aqui, para que a gente faça qualquer coisa, é a nossa base psíquica. Nós estamos vendo pessoas com questões sérias fazendo movimentos muito fortes, fazendo movimentos que elas não estão psiquicamente prontas, elas acreditam que estão, porque elas assistem uma live, uma, duas, três vezes, elas veem o conteúdo, elas se identificam com aquilo e elas falam, bom, vou fazer. Só que aí chega lá e, ai, meu Deus do céu, e agora? Socorro Deus, né? Socorro Deus. Por quê? Porque a hora que chega ali, a ponte se abre, e essa ponte que estava ali há muito tempo enferrujada, né? Não tem ali base para isso, não tem graxa suficiente para voltar para o lugar, e a gente fica ali nesse limbo. Isso aconteceu, inclusive, muito com o movimento da constelação quando começou. Ainda hoje alguns desavisados fazem isso, mas hoje ainda não, não mais. Mas antigamente, pessoas que não tinham uma base psíquica, que não estavam preparados para acessar essas coisas, chegavam ali e passavam pelo processo, desintegravam, fez uma sessão uma vez só, vai embora, o terapeuta ganhou o dinheiro dele, você foi embora. E aí entrava nesse mar, nessa desintegração e não sabia como sair. Esse terapeuta também virava para ele e falava assim, isso é processo, faz parte do campo. Também, muitas coisas fazem parte do campo, cada coisa no seu lugar. Mas antes de você ir para um processo profundo, que vai lidar com coisas profundas, ninguém, gente, é assim, é muito claro. O óbvio precisa ser dito. Se você não sabe nadar, você não vai pular de cabeça no mar, né? Você não vai fazer isso, porque você não sabe nadar. Ah, mas tá um instrutor ali, ele
colocou uma boinha, um colete salva-vida. Mesmo assim, se você não sabe nadar, você corre o risco de se afogar, mesmo de boia. A correnteza pode te levar, né? Então, existe um processo. E nós, quanto terapeutas, temos a obrigação de perceber qual é o momento que o meu cliente está hoje. Qual é, minimamente, qual é a formação psíquica desse cliente? Será que ele dá conta? Ao invés de sair jogando ele, por exemplo, vamos fazer curas milagrosas, vamos regredir ao útero. Para quê? Primeira coisa, vocês vão me ouvir falar muito disso. O que você vai fazer lá no útero se você está aqui? Você tem que dar conta aqui. Mas é porque eu tenho a sensação de falta. É porque eu tenho a saudade, não sei o que lá. Não estou falando que não é bom. Não estou falando que não resolve. Estou dizendo para você que antes de, você precisa ter uma base. Você precisa dar conta de algumas coisas antes do que você entrar nesse lugar. Porque muitas dessas sensações, essa sensação de solidão, essa sensação de luto, ela é resolvida quando você aprende a fazer o ciclo reparentalizador. Quando você aprende a ocupar sua própria pele, sem precisar fazer regressão. Até porque a aula nem era disso hoje, mas já que entramos, a pessoa que divaga, né? Que bom que vocês já estão acostumados um pouco com isso. Como é que você vai entrar no útero que não é seu? Explica para mim, deixe vocês classe. Só pensem. A gente fala tanto de abuso, disso, daquilo, mas quando a gente está na dor, quando a gente está imerso a um monte de coisa e a gente encontra um monte de repetidor e papagaio de pirata, a gente vai e se lasca mais ainda. Porque não tem. Sim, só você parar para pensar um pouquinho. Mas. Não, gente. Eu fui na sua casa. Por alguma questão, precisei passar ali na sua casa 9 meses. Você me acolheu. Tava ali, eu não tinha, não tinha a chave da sua casa. Eu só entrei. Você fechou a porta e eu fiquei ali. De repente, a minha vida melhorou, as coisas aconteceram e eu saí. Eu tenho o direito de chegar amanhã na sua casa, depois de 40 anos, e abrir a porta dessa casa? Entrar? Quer dizer, abrir não, né? Porque eu chego arrombando. Isso. O que é isso? Se eu não posso violar, se eu não posso, não, né? Mas eu não encontro a melhor palavra. Nós estamos falando hoje de violação de corpos, que isso é crime, altamente condenável. Como é que eu violo o corpo energético de alguém? Em detrimento do quê? Vamos deixar um barulhinho de carroça aí? Vamos pensar sobre isso? E eu adoro os argumentos. O quanto que você está respeitando o limite? Será que é você que tem que olhar para as questões do útero que você passou um dia? Será que é lá mesmo, no útero que não é seu, que você vai resolver os seus problemas? Vamos lá, voltando para o foco da nossa aula. Então, nós estamos vendo as pessoas na dor e no sofrimento buscando aí, fazendo esses movimentos sem ter a mínima clareza de quem são, aonde estão e principalmente do que vão fazer. Com quem vão fazer. E é por isso que a gente está vendo muitas coisas aí, acabam participando de eventos, de dinâmicas abusivas e retraumatizantes. Isso é muito importante. Isso é um alerta importante que nós precisamos trazer aqui. Então, tudo na nossa vida precisa ter uma base. Tudo na nossa vida precisa ter um alicerce. Tudo. E com o nosso psiquismo não é diferente. Nós precisamos ter uma base mínima psíquica para que a gente possa dar conta de lidar com os conteúdos que existem dentro da gente, com os conteúdos que acontecem aqui,
na nossa vida, no nosso relacionamento, no relacionamento que eu tenho com os meus pais, com os meus amigos, no meu trabalho. Para quê? Para que quando eu acesse mais profundamente em um processo terapêutico, eu não venha desintegrar totalmente e ficar emaranhada, e ficar ali mais contaminada do que liberada com tudo que está acontecendo comigo. Então, a gente tem que parar de queimar a largada. A gente queima muita largada, principalmente se a gente está na dor, está no sofrimento, se as pessoas estão reclamando para a gente aqui da vida ou dos nossos comportamentos, se a gente quer procurar, quer melhorar num desespero, ou porque disseram para a gente que a gente tem que melhorar, e a gente queima a largada. E cada um está no seu processo e está tudo bem, mas eu tenho a obrigação de falar isso para vocês. Então, quando nós estamos falando de adultos, não adianta fazer regressão ao útero se esse adulto não tem psiquismo para lidar com isso. Não adianta. Não vai ter efeito. Vai ter, porque naquele momento ele vai, né, superficialmente. Vai ter. Só que daqui a pouco, passa um tempinho, a hora que o sol esquenta, essa peneira não dá conta de fazer sombra. Ela não dá conta. E aí nós vemos o quê? Correções a curto prazo. Nós estamos vendo realmente o tamanho das peneiras que estão ali, que foram colocadas. Às vezes são colocadas três, quatro, a gente faz tanto processo que aí é um monte de peneira que fica assim, mas a hora que a coisa bate, que o sol esquenta, a gente se queima. E aí a gente vai ver, nós estamos com as marcas aqui assim, né? Das peneiras que foram colocadas ali. E essas marcas se chamam retraumatizações. E eu sei que falar isso é muito desconfortável. Aliás, eu sei que ouvir isso para algumas terapeutas é muito desconfortável, porque principalmente porque mexe com o ego. Principalmente porque mexe com a visão dos nossos gurus, das pessoas que nós aprendemos. E quem é Regiane na fila do pão, né, para estar falando isso? Pois é, eu sei disso. Isso eu já vivi, já estive nesse lugar, ainda vivo isso hoje, conhecendo outros movimentos, outras terapias. Então, vamos baixar a barreira. Esse movimento é um movimento necessário e urgente. Base psíquica é urgente. É urgente que as pessoas que se dispõem a cuidar de pessoas tenham esse conhecimento. As pessoas que querem estar aqui aprendam sobre isso, aprendam sobre si mesmas, aprendam a sua forma de funcionar, aprendam como é viver dentro da sua própria pele, para depois ir lá tentar trazer algo para alguém. Essa foi uma pequena introdução, meio apocalíptica, né, gente? Já foi meio apocalíptico aí, mas é importante também alinharmos algumas coisas. Esse é um evento de 4 dias e você vai receber conteúdo, bastante conteúdo aqui. Isso é um equilíbrio de troca. Não é à toa que o nome do processo é reparentalização sistêmica. Então, sistemicamente, é um equilíbrio de troca. Vocês vão me ouvir muitas vezes dizendo para vocês sobre a reparentalização sistêmica, sobre o curso de reparentalização sistêmica, que o curso da reparentalização sistêmica está com vagas abertas. Isso faz parte do jogo, tá certo? Somos adultos, não tem almoço grátis, não tem por que vir aqui ficar floreando, até porque eu zero marketing, embora estude bastante sobre, mas tenho as minhas considerações sobre ele e um dia a gente pode entrar nesse assunto. Então, equilíbrio de troca, certo? Vou trazer o melhor que eu puder para vocês nesses dias. É conteúdo, sim, não é balela, não vim aqui trazer pequenos slides para vocês. É conteúdo profundo, que vai te levar a refletir, que vai te ajudar já em alguns movimentos, se você já atende, a perceber algumas coisas. Então, isso é muito importante.
tá? Eu não preciso ficar aqui nesse jogo, porque real oficial, vida prática, não tem nada de graça, né, gente? Não tem almoço grátis. Em lugar nenhum. A gente gosta de ser enganado às vezes. Aliás, na maioria das vezes. Então, e lidar com essa realidade dá um negócio assim na gente, porque a gente gosta mais de florear, tampar o solzinho com a peneira, mas é isso. Então, eu vou te oferecer diversas vezes a formação, hoje, amanhã, no último dia. Você é livre para comprar ou não, mas siga aqui comigo esses 4 dias. Queira aprender um pouquinho do que eu tenho para passar para você entender um pouquinho daquilo que você vai aprender com profundidade no curso. Aqui é um curso que você vai aprender sobre a importância da pele, a importância do seu corpo, a importância do seu eu, como o seu eu está atrelado a todas essas instâncias. Como sem uma coisa não existe outra. A importância de tudo isso. Então, claro, estamos claros sobre isso, para depois, para que vocês possam aproveitar e eu também possa passar o conteúdo de uma maneira proveitosa, tá certo? Então, faça bom uso do conteúdo, se fizer sentido para você, obviamente. Faça bom uso disso, faça bom uso daquilo que eu vou te entregar aqui. E, se você quiser, você vai ser muito bem-vindo no curso, muito bem-vinda no curso. E eu tenho certeza que se você abrir seus ouvidos para além do que está sendo dito aqui, vai chegar muita contribuição para a sua vida. Certo? Combinados? O nome do curso: Minha Pele, Meu Corpo e Meu Eu. Esse é um percurso de contribuição de ser, de constituição de ser, de eu sou. Só que eu não sou sem pele, eu não sou sem corpo. Meu eu não existe sem essas duas instâncias. Para estarmos aqui, para isso que eu chamo de eu preciso ter um corpo. Para que eu exista, eu preciso ter um corpo. Preciso considerar o meu corpo. E aqui eu não estou falando, ai, você tem que amar o seu corpo. Não é só isso. Não é nesse lugar. Para essa sensação de constituição de ser, eu preciso passar por esse percurso. Então, por isso que na reparentalização sistêmica, nós consideramos muito o corpo, o trabalho psicossomático, o trabalho somático. E é por isso também que nós consideramos muito o toque sutil. Reparentalização sistêmica não é massagem, não é tipo massagem. Não tem nada a ver com a massagem. É um processo terapêutico que visa a constituição de ser, de eu, a sua individualidade, em primeiro lugar, para depois você fazer qualquer outro tipo de movimento, seja ele sistêmico, seja tarô, seja radiestesia. Primeiro você precisa ter uma base mínima, um senso mínimo de ser, para que você não se misture, para que você não tome tudo como verdade, para que você tenha discernimento daquilo que você escuta, para que você separe quem é você, quem é o outro, para que você possa fazer as suas conexões quando você recebe o feedback de um processo terapêutico que você fez. Então, é nesse lugar, amadurecimento psíquico, para que você esteja aqui cada dia mais presente na sua vida. Então, é um processo que também envolve o toque sutil, porque tem coisas que só com o toque sutil que nós poderemos acessar, porque essas memórias são as memórias sentidas, são memórias que estão armazenadas no nosso corpo muito antes da gente ter um eu, muito antes. Muito antes da gente existir quanto constituição de eu, muito antes. Porque a gente vai ter essa constituição de eu num período da nossa vida assim bem tardio. Parece? Ai, Regiane, que isso é? Então, você pode imaginar um bebezinho que vive ali todas as vivências de um bebê nos primeiros meses de vida, até ali mais ou menos 1 ano e meio. Esse bebê não tem eu ainda, gente. Então, tudo aquilo que foi experienciado na sua vida, do útero até esse período, e claro,
com certeza antes também, depois também, são memórias sentidas, são movimentos que foram sentidos na sua própria pele, no seu corpo, e que muitas vezes não podem ser traduzidos pela via da fala, na maioria das vezes, porque tem todo um porquê, uma razão de ser da nossa constituição, do nosso psiquismo, da nossa alma, da inteligência do nosso próprio corpo, para que isso aconteça. Então, ah, vocês vão me ouvir falar muito de psicanálise, porque essa é a minha base. Sou psicanalista, trabalho com o olhar da psicanálise, mas eu considero muito o olhar sistêmico. Bert Hellinger foi um homem maravilhoso na nossa vida, que nos deixou aqui grandes conhecimentos, assim como outros aqui. Considero vários movimentos, porque isso é importante. Mas em relação à constituição de ser, nós vamos trazer muito essa base da psicanálise. Então, nosso querido Freud, né, já lá em 1920, 25, por aí, ele já falava que o ego, que o eu, acima de tudo, o nosso eu é um eu corporal. Não é simplesmente uma entidade, uma coisa que está lá, sabe? A nossa pele não é simplesmente isso aqui, essa superfície. A nossa pele tem a ver com o nosso eu. A nossa pele tem a ver com tudo aquilo que a gente coloca para dentro e aquilo que a gente joga aqui, projeta e introjeta. Tudo aquilo que a gente recebe e que a gente devolve. Tudo aquilo que a gente entrega e que a gente pega do mundo. Então é aqui, ó, aqui, aqui primeiro, que começa o seu eu. E sempre que vocês me ouvirem falar de ego, não estou falando de ego espiritual. Não é esse ego que eu estou falando. Estou falando de um ego pessoal, de constituição psíquica, de minimamente saber quem sou eu e quem é o outro. Ego de relação. E a relação mais importante que nós temos é conosco mesmo. Tá? Então, quando nós falamos de ego, nós estamos falando do eu, da superfície do meu ser, daquilo que eu consigo enxergar, daquilo que significa o ser, a minha estrutura. Estão começando a perceber? Por isso que eu falo tanto para vocês de base, de estrutura psíquica, o quanto que isso vai se entrelaçando. O nosso eu começa na pele. Sabe quando que o nosso eu começa a ser constituído? A partir do toque físico dos nossos pais. Se é que vocês me entendem como os bebês são feitos. Aquilo ali é o contato, é pele, é memória. Ai, Regiane, que viagem. Não, não é não, gente. É só parar um pouquinho para observar. Então, o nosso eu começa na pele. O nosso eu começou ali, naquele primeiro contato desses dois seres de luz que foram escolhidos para ser os nossos pais. Começou ali, no contato físico de um homem e de uma mulher. E aí, a partir desse contato físico, coisas mágicas acontecem com a sabedoria do corpo dessa mulher. E acontece então as células. De vez em quando eu sou meio poeta. Às vezes. Eu acho que a gente vai, conforme a gente vai entendendo sobre isso, vai ficando realmente um lugar poético e poderoso e que nos fortalece, assim, uma fortaleza dentro, e que a gente vai ficando firme aqui, tendo essa base. Então, aconteceu esse contato, aí algo mágico acontece dentro do corpo dessa mulher, que antes que alguém venha,
Acho que é biológico. Então, você não tem que estar fazendo aqui. Vai lá para outro lugar, tá? Algo mágico acontece, duas células se encontram. Uma célula feminina, uma célula masculina. E aí, ó, já que talvez alguém chegue aí e venha falar, Cristiane, vem falar, vamos relembrar as aulas de biologia, então, galera. Aulas de biologia, assim, né? Sei lá que série que era essa. Vocês lembram? Quando o professor ou a professora ia falar pra gente o que que é que protege o núcleo das células? O que que era? Fazer aqui, chamadinha. Tô brincando. A membrana plasmática. É uma película, né? Que protege as células. Então, é uma pele que protege a célula, toda a célula. Tem uma membrana plasmática que a protege, que protege o centro, o núcleo dessa célula, que separa aquilo que está dentro daquilo que está fora. Ambiente externo e ambiente interno. Ambiente externo e ambiente interno. Então, a célula tem essa limitação também. A célula, todas as células do nosso corpo têm essa proteção, tem uma pele. Todas as células do nosso corpo têm uma pele. A pele e a nossa pele aqui fora e o nosso sistema nervoso, todo o nosso processo de conversação dos nossos neurônios, quando eles se encostam assim, mandam ali as sinapses, as mensagens, são a mesma. A nossa pele e o nosso sistema nervoso são best friends, são melhores amigos forever. O nosso sistema nervoso central e a pele têm a mesma origem embrionária. Sabe quando aquelas duas células lá se encontraram? Elas se juntaram ali e o nosso cabeção aqui, que hoje, em algumas vezes, só ele é considerado, tem a mesma origem embrionária. Então, não é preciso a gente se esforçar muito para perceber o quanto que as nossas questões emocionais, o quanto que as nossas questões psíquicas estão totalmente relacionadas à nossa pele. O quanto que a gente vê na psicossomática, por exemplo, ou mais conhecidas como psicodermatoses, as dermatite atópica, seborreia, acne, rosácea, psoríase, todo tipo de coceira, as alergias, o quanto que tudo isso está falando do nosso psiquismo, está falando das barreiras que foram ultrapassadas, dos limites que foram ultrapassados, dos limites principalmente psíquicos que foram ultrapassados na nossa vida. Então, a pele é o nosso primeiro meio de comunicação. O nosso corpo é totalmente coberto pela pele. Nós entramos em contato com o mundo externo através da pele. Por isso que nós precisamos considerar a nossa pele. Por isso que o contato terapêutico, o contato físico terapêutico, o toque terapêutico é tão importante e é tão poderoso para as nossas questões psíquicas. Então, a pele lida, é o primeiro sistema que lida com ambivalência, é a nossa pele. Frio, calor, pressão, dor, né? Já é furada ali para tomar injeção. Tudo isso está acontecendo com um bebezinho muito novinho. A nossa pele está aqui. Então, tudo isso que a nossa pele experimenta está criando base para o nosso psiquismo. Então, a pele é a nossa primeira mediadora de ser, é a primeira base do nosso ser com o mundo interno e externo. E quando a gente fala desse contato terapêutico com a pele, ele traz para a gente uma possibilidade
de cura interior muito grande, muito grande. Porque é um movimento onde a palavra, onde a cognição não chega. E nunca chegará. Porque somos seres individuais. Cada um vive dentro da sua própria pele, as suas próprias questões. Cada um passou pelas suas experiências. Então, o contato terapêutico com a pele é um grande veículo de possibilidade de cura interior para a nossa vida. E aí, a gente pode ficar pensando assim de uma maneira mais clara na afirmação que eu fiz agora há pouco. Sem pele, sem corpo, não existe eu. Eu não existo se eu não tiver isso aqui. Eu não existo se eu não considerar o meu corpo. Não tem, porque para estar aqui, para ser um ser, eu preciso ter um corpo. Eu preciso estar no corpo, embora muitas pessoas estão aqui no corpo, mas enfim, né? Cada um vivendo aí as suas questões. Então, vocês conseguem perceber a grandiosidade que vem da pele, porque a pele vem antes do corpo. Muitas vezes a gente fala das considerações do corpo, do corpo, do corpo, e esquece da pele. Ai, Regiane, mas tá tudo junto. Não, não tá, porque são detalhes. Sabe aquele pulinho do gato? É isso. A pele é o pulo do gato no processo terapêutico. A pele é o pulo do gato para muitas coisas na nossa vida. O nosso eu começa na pele. Começa, como eu disse agora há pouco, lá do contato físico dos nossos pais, todo esse percurso que existe dessas duas células, feminina e masculina, desse encontro do óvulo com o espermatozoide, que chega até a ser poético, não é mesmo? Lembre-se que dei os créditos aqui para a professora de vocês. E antes mesmo de existir um eu psíquico, antes mesmo de formar lá dentro do útero da nossa mãe, essa estrutura corporal, os ossinhos, toda essa estrutura que a gente entende como uma estrutura corporal, todas essas percepções já foram armazenadas. Todas essas percepções já foram armazenadas antes mesmo que houvesse ali ondas cerebrais, cognitivas. Parece meio longe, mas não é. Basta a gente observar, ampliar o nosso olhar. E aí, quando o bebê já tem o corpinho, esse corpinho já é formado, ele já está cheio de memórias. Ele já está cheio de percursos. Ele já percebeu, ele já sentiu muita coisa. Desde lá de fora até tudo isso que ele está vivenciando aqui. Passa esse período de gestação, esse bebê passa percebendo o ambiente interno através da onde? Da pele. A pelinha dele fica ali, sendo roçadinha lá dentro do útero da mãe. A pele dele é estimulada dentro do útero da mãe, das contrações daquele útero ali, das pequenas ondulações do útero. Esse bebê sente e percebe o ambiente também pela sua pele, não só por aquilo que ele está recebendo no cordão umbilical. Ele percebe a vibração dessa mãe quando ela coloca a mão ali em cima, quando outras coisas estão acontecendo com essa mãe também. Então, desde o útero e antes dele, nós estamos falando de contato, nós estamos falando de pele. E falando nesse movimento, dessa ambivalência, quer estar aqui, e desse todo o movimento de dentro e fora que está acontecendo todo o tempo da nossa vida. Então, é a partir desse olhar, desse movimento, desse despertar, o nosso sistema, o nosso entendimento para todo esse processo, que nós vamos começando a perceber
a imensidão de questões que nós temos para resolver dentro de nós, na nossa própria pele. Então, basta que a gente preste atenção quanto a pele é importante na nossa vida e a gente nem se atenta a isso. Por exemplo, quando a gente encontra alguém que faz uma comida maravilhosa, uma confeiteira, e a gente usa como elogio falar que ela tem a mão boa. Nossa, como é que você tem a mão boa para isso? Alguém que planta. E a gente fala, nossa, que mão boa que você tem, as plantinhas todas nascem aí quando você está cuidando. Uma das funções da nossa pele é regular a nossa temperatura, né? É a eliminação, é a proteção. Então a gente fala, né? Fulano suou a camisa para conseguir aquilo que ela queria, aquilo que ele queria. Ciclano é casca grossa. Ou eu sou casca grossa, eu, né? Tenho aqui também a costa larga, dou conta de dar tudo, de tudo isso que acontece aqui comigo. Algumas mães diziam, talvez vocês já ouviram isso ou disseram isso para os seus filhos, né? Eu vou te esfolar se você não fizer isso. Eu vou arrancar sua pele se você não me obedecer, né? Então, esse é um movimento que parece meio utópico, mas não é. É um movimento real que está aqui. E é tudo muito delicado. Até quando a gente diz assim, só quando você passar por isso, só quando você sentir isso na sua própria pele que você vai saber o que é. Ou quando a gente quer se comunicar com alguém, a gente também está falando de pele. Entre em contato comigo, entre em contato nesse número aqui, não é isso que a gente fala? Contato, tato, pele. Não, é através da pele que, inclusive, pessoas com questões visuais conseguem ler, perceber o mundo, reconhecer. Olha quanto a nossa pele é maravilhosa. Olha o quanto existe um poder aqui imenso dentro da nossa pele. E a gente muitas vezes não dá essa devida importância. A nossa pele tá aqui, gente, sempre atenta. Ela tá aqui sempre atenta para receber os sinais. Às vezes a gente acha que é a gente que tá atento, mas não é não. É a nossa pele primeiro. É a nossa pele que tá aqui percebendo se tá frio, se tá calor, se o tempo tá seco, se o tempo tá úmido. Porque a nossa pele, ela não fecha os olhos, ela não tampa a boca, nem o ouvido. Ela não tem isso. A nossa pele está aqui, percebendo o mundo a todo tempo. Então, nós precisamos considerar e olhar para o poder que existe dentro da nossa pele. Olhar a função dessa pele como algo, da nossa pele como algo muito poderoso. A pele tem muita coisa para ensinar para a gente, se a gente estiver disposto a ouvir. A nossa pele fala da nossa vulnerabilidade. Quanto a nossa pele é frágil, né, gente? Qualquer batidinha ela rasga, pingou alguma coisa quente, ela já faz uma bolha. A nossa pele vem falar pra gente sobre o nosso desamparo. E ao mesmo tempo vem falar também da nossa força, do nosso poder de adaptação, do nosso poder de evoluir. Olha, né? Essa ambivalência o tempo todo. É muito profundo isso. É muito profundo. É muito simples, mas é muito profundo. O Winnicott, que é um dos autores que a gente estuda bastante, com muita profundidade no curso de representalização sistêmica, ele apresenta para a gente esse ciclo contínuo, que vai se transformando ao longo do tempo, porque não tem como a gente comparar o ciclo de um bebê com o ciclo de uma criança, com o ciclo de um adolescente, de um adulto e por aí vai. Mas o tempo todo nós estamos passando por esse ciclo, que eu comecei dizendo para vocês,
integração, personalização e realização, que começa onde? Na nossa pele. Porque nós chegamos aqui, eu sempre uso essa historinha, né, que somos ali como um ovinho, que chegamos aqui e nos espalhamos, porque dentro do útero da nossa mãe, nós temos a sensação de integração. Estamos ali juntinho, né? Já está apertadinho, já está na hora de nascer. Oi, Merice, boa noite. E aí, nós chegamos aqui, essa, esse ovo, essa casca de ovo é rompida. Nós estávamos ali, né, quietinhos por 9 meses, e aí nós nos espraiamos, caímos na frigideira da vida. Oh, meu Deus! Às vezes essa frigideira tá quente, às vezes ela tá fria, às vezes ela é grande demais, às vezes ela é pequena demais. Vai depender aí realmente da vivência individual de cada um. Por isso que não dá pra gente colocar todo mundo dentro de uma caixinha. E nós nascemos sem eu. Sem o eu psíquico, não estou falando aqui de espiritualidade, estou falando aqui de alma. Nós nascemos sem o eu psíquico, sem essa base psíquica. Um bebezinho não sabe quem é ele, quem é a mãe. O bebê nasce totalmente fusionado à mãe. Ele é a mãe, ele é a cama, ele é a mamadeira, ele é o pezinho, ele é a mãozinha. É ele, mas ele não sabe que é ele. É, consegue entender esse momento de fusão? Porque ele passou 9 meses fusionado, independente daquilo que aconteceu lá dentro, mas ele passou 9 meses fusionado, recebendo tudo. Então ele chega aqui, ele ainda está nesse padrão e precisa vivenciar por algum tempo esse padrão de fusionamento. É necessário, inclusive para a construção psíquica dele. Então o bebê chega aqui, ele não tem noção de tempo e espaço, porque tudo vinha ali da maior facilidade e em abundância para ele. E nós somos, quando nascemos, somos totalmente dependentes do tempo, do espaço, do outro. E quem é esse outro? Inicialmente, esse outro é a mãe, é a figura cuidadora. Então, nós nascemos desintegrados, nós somos como uma clarinha de ovo, crua. E aí, na medida que nós vamos recebendo os cuidados dos nossos pais, que nós vamos recebendo o cuidado da nossa mãe, o leite, o contato, o afeto, a troca de roupa, o banho quentinho, à medida que a gente vai se moldando no corpo dessa mãe, a forma que essa mãe toca a pele das mãos dessa mãe na pele do bebê, é como se fosse uma água que vai esquentando aos poucos e vai então começando a endurecer essa clara. Essa clara vai ficando mais branquinha. Uma clara que era transparente começa a ficar mais branquinha, mas ainda assim maleável, ainda assim muito frágil. E dependendo do jeito que você pega nela, ela se rasga, ela se rompe e não tem jeito de colar de novo. Já fizeram esse experimento? Joga um ovo dentro da água quente para você ver. Ele vai se espraiar. Quando ele vai ficando ali branquinho, se você pega um garfo e passa, ele rasga. Ele não junta mais. Isso são conhecidos aqui na nossa linguagem como falhas ambientais. Isso é algo que vai, então, começar a formar o nosso psiquismo dentro desse lugar. Conforme vai acontecendo toda essa movimentação, existe um processo dentro da gente que acontece essa integração psique-soma, onde o nosso corpo se funde com a nossa psique, com aquilo que ainda está lá, assim, muito separado, e começa a chegar. E o recém-nascido vai começando a perceber que ele tem um corpinho. Ele vai começando a perceber as funções corporais dele. Ele vai começando a perceber a dor, o desconforto. E a pele é parte fundamental desse processo. E quando nós não recebemos esse contato, quando por algumas questões
fomos ali interrompidos em alguns momentos, e aí são N situações. Acontece que nós não conseguimos personalizar, nós não conseguimos integralizar. E aí existe uma perda que não é visível aos nossos olhos, mas existe uma perda sobre essa união do nosso eu com o nosso corpo. E aí, por isso que muitas vezes nós fazemos sintomas psicossomáticos. Essa foi a introdução da aula de hoje. 1 hora de aula falando só para fazer uma introdução, né, Regiane? Pois é. E amanhã nós continuamos com esse assunto ainda sobre a pele. Aguardo vocês aqui amanhã. Eu vou postar o horário da aula, que será, eu acredito que entre 6 e 6h30, por conta da agenda, que eu acabei não prestando atenção, e cliente em primeiro lugar, né, gente? Sempre. E nós vamos continuar com esse assunto, então assista a aula, já vai percebendo esse movimento, vai ampliando o seu olhar frente a isso aí, e a gente se vê amanhã aqui no Instagram